E aí, alunos? Marcelo aqui de volta. Na aula de hoje, nós vamos partir para uma prática um pouco mais avançada no nosso esforço de integração entre o tema e o Gutenberg. Então, atenção redobrada, hein? Até agora, a gente já sabe como usar basicamente a ferramenta, sabe adicionar suporte a algumas funcionalidades, mas ainda fica uma dúvida. Olha só, seria ideal que tudo que o cliente esteja vendo no Gutenberg seja exatamente o que ele vai ver também no front-end. Ou pelo menos que o visual das duas coisas, do Gutenberg e do front-end, fosse o mais próximo possível. Por enquanto a gente está vendo que não é tão igual assim, né? Por exemplo, eu vejo que a fonte usada aqui no Gutenberg não é a mesma fonte que o meu tema está usando. Olha, se desse para ser tudo igual, seria coisa maravilhosa. Marcelo, tem como fazer isso? Opa, tem sim, claro que tem. Na verdade, esse aí é um dos objetivos do Gutenberg. A ideia é que os desenvolvedores de temas eles possam também, caso desejem, estilizar cada bloco e a própria área de edição do Gutenberg para que ele fique o mais fiel ao tema possível. Na documentação, a equipe do WordPress ela deixa transparecer, que isso é opcional. Os criadores de temas podem, se eles quiserem, usar os blocos como eles estão, sem nenhum estilo opcional. Sobrescrever os estilos padrões, poderia trazer uma experiência muito legal para o usuário final do tema, mas é claro, pode adicionar aí um pouco mais de esforço por parte do desenvolvedor. Se a gente tomar como exemplo o caso do tema Atomic Blocks, sobre o qual eu falei para vocês em outra aula, eles precisaram apenas de 2 arquivos CSS com poucas linhas cada um para modificar o Gutenberg de uma forma que ele ficasse parecido com o resultado final esperado no front-end. O objetivo desta aula não é fazer a mesma coisa aqui no nosso tema, até porque pode ser muito extenso o trabalho, Então eu vou apenas mostrar para vocês o caminho das pedras. Daí em diante, caso seja essa a necessidade do seu projeto, você vai já saber por onde deve ir, ok? Então vamos começar? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma folha de estilos própria para ser usada apenas na área administrativa do WordPress. Bom, a primeira coisa que nós precisamos é criar um arquivo CSS. Então aqui dentro da pasta CSS do tema mesmo, nós vamos criar um arquivo chamado style-editor.css. Agora, para chamar o arquivo é bem tranquilo. Primeiro nós vamos adicionar mais um theme support chamado Editor Styles. Esse theme support é obrigatório para muitas das ações que você necessita fazer aí no back-end. Agora a gente só tem que chamar uma função com o nome de Add Editor Style. E a gente passa aqui para ela o nome do arquivo CSS que a gente acabou de criar. Então agora nós podemos escrever todo o CSS que vai controlar a aparência do nosso editor. O objetivo vai ser deixar algumas coisas parecidas com o que nós já temos no front. Vamos começar definindo 3 coisinhas. Primeiro, o tamanho do container, onde fica a parte de texto do nosso post, que é essa área aqui. Depois, o tamanho dos blocos que possuem alinhamento wide. E, por último, o tamanho dos blocos que possuem alinhamento full. Para definir essas 3 coisas, a gente não precisa de tanto trabalho assim. A documentação do Gutenberg já traz o código prontinho para a gente, então só basta ir lá e copiar, certo? Este link aqui eu vou deixar disponível para vocês, beleza? A primeira parte do código com este seletor WP-Block é usada para definir o tamanho total de cada bloco do editor. Vocês podem colocar o valor que quiserem aqui em pixels, ok? Deixa eu aumentar esse valor aqui para 800 pixels. As próximas linhas são para você definir o tamanho dos blocos do tipo wide e full. Aqui para os blocos do tipo wide, você pode colocar o valor que você quiser também aí, tá? Faça aí seus testes e veja qual o valor em pixels que dá o melhor resultado no seu tema. No meu eu coloquei 1080 pixels mesmo e já deu uma boa ideia para o usuário. Salvando isso aqui e reabrindo o Gutenberg,
Veja aqui, por exemplo, que o tamanho do container é de 800 pixels. E vamos mudar essa galeria para o tamanho wide. Inspecionando aqui, olha só. Vocês também podem ver que o tamanho é de 1080 pixels. Você pode fazer o seu teste modificando o valor direto por aqui, né? Que é bem mais fácil de acompanhar visualmente. E olhando lá no front-end, até ficar um resultado aceitável para você. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar as fontes também mais próximas ao que a gente tem no front-end. Vejam só que a fonte usada aqui pelo editor é totalmente diferente do que a gente tem lá no site. Para fazer isso, a gente vai ter que saber quais são as fontes usadas no front-end e aplicar as mesmas fontes para os elementos certos no Gutenberg. Isso, é claro, vai depender do seu tema, né? Eu vou dar um exemplo aqui de como que eu fiz no meu tema para você entender o que fazer. Primeiramente, essas aqui são as duas fontes que eu usei no meu tema. Lato para os parágrafos e Oswald para os cabeçalhos. Primeiro vamos ver quais são as classes que a gente vai ter que modificar no Gutenberg. Para a gente ganhar tempo, eu vou novamente colar o CSS que eu deixei pronto para essa aula. Essas são as classes e as regras que a gente precisa. Aqui em cima eu estou me referindo a toda a área do editor, em especial aos parágrafos. Como eu adicionei suporte a Editor Styles no tema, né, vocês lembram, né? Eu posso até omitir esse trecho aqui, ó. O WordPress ele adiciona esse seletor aqui automaticamente no back-end para todos os elementos, né? Para as classes também, para os IDs, né, que eu quiser adicionar no arquivo. Eu estou dizendo que a fonte vai ser a Lato, com essas margens. É a mesma regra que eu tenho lá na folha de estilos do front-end, só com a adição dessas margens aqui, né, que não tem no front-end. E esse aqui embaixo é o CSS que controla o título do post. Olha só que interessante. Até o título do post a gente consegue modificar dentro do editor. Esse aqui usa um tipo de fonte diferente. Beleza, vamos salvar isso aqui. Agora, se nós recarregarmos o Gutenberg, prontinho, olha só. Nosso texto já está bem parecido com o do front-end. Muito legal, né? Se nós inspecionarmos os dois elementos, você vai ver que eles já estão estilizados de acordo com o arquivo CSS do admin, usando as duas fontes que a gente definiu. Olha só aqui, ó. E aqui também, olha só. Olha só aqui a classe Editor Styles Wrapper, que foi adicionada automaticamente. Muito legal, né? Bom, mas essa aí é a ideia, pessoal. Basicamente, você vai inspecionar o Gutenberg, achar o elemento ou bloco que você quer formatar e adicionar uma regra aqui no CSS do back-end. A ideia é que o back-end fique o mais próximo possível do front-end, não exatamente igual, mas o mais próximo possível. Lembrando que tudo isso é opcional. Caso você não deseje implementar isso, por exemplo, para o site do seu cliente, não tem uma real necessidade. Porém, caso estejam querendo redistribuir o tema, eu recomendo que façam pelo menos esse básico que eu ensinei hoje. Alguns mercados de vendas de temas, como o ThemeForest da Envato, por exemplo, eles exigem que você garanta que todos os blocos nativos do WordPress eles sejam estilizados para corresponder ao design do tema ou demo do tema. Outro requisito é que as fontes web também sejam enfileiradas. Bem, nos nossos testes eu não precisei enfileirar as duas fontes que nós usamos, né, do Google, a Lato e a Oswald, e vocês viram que elas funcionaram direitinho, né, foram exibidas certinhas lá no Gutenberg. Para realmente garantir que elas vão ser exibidas, nós vamos voltar para o functions.php. Vamos criar uma nova função. O detalhe é que essa função, né, precisa ser disparada num gancho especial chamado enqueue_block_editor_assets. E aqui nós vamos enfileirar as duas fontes, né, de forma bem simplificada. Nós vamos chamar o WP enqueueStyle. Nós vamos passar o identificador da fonte, por exemplo, Lato Font.
e depois o endereço da folha de estilos que nós já temos aqui no arquivo CSS. Deixa eu só copiar isso aqui. E agora nós fazemos a mesma coisa para a fonte Oswald. Uma dica: você também pode adicionar fontes do Google usando funções. A maioria dos temas premium faz isso aqui. E eu vou deixar claro o link com um ótimo tutorial nesta aula também, se você quiser se aprofundar no assunto. Outra coisa muito interessante que você pode fazer também é adicionar um outro suporte chamado WP Block Styles. Isso vai fazer com que os blocos que são nativos do WordPress que você adiciona no Gutenberg, eles herdem o mesmo CSS, a mesma formatação automaticamente também no front-end. Por exemplo, vamos adicionar aqui um elemento tipo block quote, aquela citação, né? Quando eu não adiciono suporte para o WP Block Styles, você vê que no front-end a formatação fica bem diferente, ó. Agora vamos adicionar o suporte. Atualizando aqui a página. Agora você vê que o bloco fica bastante, na verdade, idêntico, né, ao que você tem lá no Gutenberg. Uma coisa que eu recomendo é que vocês deem uma lida aqui, né, neste link, né, da documentação oficial do WordPress, porque eles vão adicionando coisas aqui com o tempo e isso ajuda bastante você que é desenvolvedor. Tem muita coisa interessante que você pode adicionar aqui que às vezes a gente nem sabe tudo, né? Então deem uma olhada, estudem que vale a pena. Bom, na próxima aula a gente encerra essa série com algumas considerações finais. Eu vou mostrar para vocês também alguns recursos interessantes sobre os quais eu ainda não falei. Enquanto isso, deixa o seu joinha, se inscreve no canal porque eu vou sempre trazer aí assuntos muito legais sobre criação de temas no WordPress. Então, se inscreve aí para não perder as novidades, ok? Até a próxima então!